Se você é gestor de manutenção, eu quero te fazer uma pergunta. Geralmente, quando você passa uma ordem de serviço para algum executante desempenhar essa ordem, você fica pensando na probabilidade daquela pessoa acertar ou errar durante a execução daquele trabalho? Cometer algum erro, isso é normal. Saiba que no vídeo de hoje nós vamos te mostrar como que você expressa matematicamente e calcula a probabilidade de erro humano nas atividades de manutenção. Olá, aqui é o Jonathan da Engeteles e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre probabilidade de erro humano. Sabia que é possível nós calcularmos e representarmos matematicamente as chances de nossos técnicos errarem alguma atividade em campo durante a sua execução? Basicamente, isso é um tópico de uma matéria bem extensa e muito importante chamada confiabilidade humana. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre confiabilidade humana sob a ótica da manutenção. Então, primeiro de tudo, antes da gente falar do cálculo de fato sobre a probabilidade do erro humano, nós temos que entender o que é a confiabilidade humana. Tá? A confiabilidade humana, basicamente, é a probabilidade de alguém desempenhar uma atividade sem nenhum erro, desempenhar uma atividade conforme previsto, conforme planejado. Para que nós possamos calcular a probabilidade do erro, antes nós temos que conhecer quais são os tipos de erros que os nossos executantes estão suscetíveis a cometer. Então você está vendo aí na sua tela o diagrama de possíveis erros que podem acontecer durante uma atividade de manutenção. Primeiro, os erros humanos, eles são divididos em duas grandes categorias: os erros não intencionais e os erros intencionais. Vamos falar primeiro dos erros não intencionais. Nós temos duas subcategorias, que são os erros de execução e os erros de planejamento. Dentro dos erros de execução, nós temos outras duas subcategorias, que são os descuidos e os lapsos. Os descuidos basicamente são confusões, desordens, erros por interrupções, execuções fora de propósito, execução fora de uma sequência lógica. Tudo isso são descuidos, que são basicamente erros ligados por falta de atenção. Os lapsos são erros ligados por conta de falhas de memória, são omissões de algumas atividades, repetições desnecessárias daquelas atividades e alguns lapsos que são intencionalmente reduções da nossa capacidade de memória. Basicamente, esses são os erros de execução. Falando dos erros de planejamento, esses erros também são divididos em duas subcategorias, que são os erros baseados em regras e os erros baseados em conhecimentos. Erros baseados em regras, basicamente, são aplicações incorretas de uma boa regra, ou seja, eu tinha um bom planejamento, porém o executante fez em desacordo com o planejamento, e a aplicação correta de uma regra ruim. Eu não tinha um bom planejamento e o executante seguiu fielmente aquele planejamento incorreto. Falando dos erros baseados em conhecimento, nós temos primeiro o viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? Geralmente, quando você tem vários tipos de crenças sobre aquele determinado serviço, aquela crença não é necessariamente a crença mais correta, e você sempre vai atrás das pessoas que têm a mesma opinião que você, que acabam criando esse viés de confirmação. Ou seja, são várias pessoas falando a mesma coisa, porém é a coisa errada ainda, não é a coisa certa. Por isso a importância de você sempre ir atrás de pessoas que têm opiniões diferentes da sua. Seletividade. Basicamente, você seleciona erroneamente quais são os conhecimentos que você deve seguir. Exemplo, a determinada pessoa vai executar um tipo de manutenção, um determinado procedimento sem saber qual que é a fonte daquele conhecimento. E o terceiro erro, executar uma atividade pensando em outra. Isso é muito comum geralmente quando nós temos atividades que não são rotineiras. Então a gente passa muito tempo sem executar essa atividade e as atividades rotineiras acabam criando os vícios para quando nós vamos executar essas atividades que não são rotineiras, acaba nos induzindo ao erro. Agora, falando dos erros intencionais, nós temos a primeira categoria, que é a violação, e dentro dessa única categoria de violação nós temos basicamente burlar as regras, violações excepcionais, que são tentar fazer a coisa certa de uma forma errada, burlando uma regra muito clara e específica sobre o tema, e atos de sabotagem, quando o próprio funcionário quer sabotar alguma operação. E basicamente nós vamos falar aqui sobre os erros não intencionais, tá? Que são aqueles que estão mais suscetíveis de acontecimento e são aqueles que a gente tem controle e tem como mapear. Basicamente são os erros de execução e os erros de planejamento. Essa árvore de erros humanos, ela foi traduzida e adaptada da bibliografia de Vincent Rasmussen, do Ecological Interface Design, do Theoretical Foundations, de 1992. Então, esses são os tipos de erros
que nossos executantes estão passíveis de cometer durante o desempenho de alguma atividade de manutenção. O que nós queremos fazer? Nós queremos calcular a probabilidade de algum executante cometer um desses erros, mas nós não podemos fazer esse cálculo sem esse cálculo ele estar envolvido em um processo de análise de confiabilidade humana, geralmente encontrado nas bibliografias como HRA, Human Reliability Analysis. Esses processos, eles geralmente são divididos em 4 etapas. Primeira etapa é a avaliação das atividades. Tá? Quando você vai avaliar as atividades, você vai ver quais são os pontos que fazem com que aquela atividade ela esteja mais passível de erro ou mais passível de acerto. Esses pontos eles são divididos em 8 itens que são chamados de PSFs, que já puxam a segunda etapa, que é a análise e quantificação dos PSFs. O que é um PSF? PSF é a sigla para Performance Shape Factor, que basicamente é o fator de modelagem de performance daquela atividade. Esses fatores de modelagem de performance da atividade são 8 itens. O primeiro deles, o tempo disponível para a execução da atividade. O segundo é o nível de estresse do colaborador que está desempenhando aquela atividade, o nível de estresse que ele está submetido. Terceiro, complexidade daquela atividade. Quarto, experiência e nível de treinamento do executante. Quinto, procedimento disponível para a execução daquela atividade. Sexto, ergonomia para a execução daquela atividade. Sétimo, habilidade do executante para desempenhar aquela atividade. Oitavo, se existe um processo claro de desempenho daquela atividade, se existe um processo de trabalho. Uma vez que você identificou e quantificou os PSFs, aí sim você vai para a terceira etapa, que é o cálculo da probabilidade do erro humano. Então veja que esse cálculo ele é a terceira etapa de um processo de análise de confiabilidade humana, que a partir do momento que você faz o cálculo, você tem a quarta etapa, que é a análise da confiabilidade humana. Ou seja, você vai pegar o resultado do cálculo de probabilidade de erro humano e você vai colocar isso em um gráfico para você identificar qual que é a confiabilidade humana da sua equipe. Primeiro, antes da gente falar da fórmula, vamos falar da tabela de PSF. Cada PSF que eu citei anteriormente, cada um desses 8 tópicos, basicamente eles recebem uma nota. Você vai identificar a nota de cada PSF, jogar isso na fórmula de cálculo de probabilidade de erro humano para depois analisar. Então, dá uma olhada nessa tabela que está aparecendo aí na sua tela, que é a tabela de PSF, tá? Então, na primeira coluna você tem o PSF, a segunda você tem o nível de PSF e na terceira coluna você tem o índice chamado fator. Então, você tem aí, primeiro PSF, tempo disponível. A partir daí você tem o nível de PSF do tempo disponível. Se o tempo que você está fornecendo para o seu colaborador fazer a atividade é um tempo insuficiente, você vai usar o fator 1, tá? Se o tempo disponível é pouco menor que o tempo requerido, o fator é 10. Tempo suficiente, fator 1. Tempo disponível é maior ou igual 5 vezes que o tempo suficiente. O fator é 0,1. Tempo disponível é maior ou igual 50 vezes maior que o suficiente. 0,01. Informação desconhecida, 1. O segundo PSF é o nível de estresse. Então, se o seu colaborador vai desempenhar a atividade, tá um nível de estresse extremo, você considera o fator 5. Se o colaborador que vai desempenhar a atividade tem um nível de estresse alto, você vai usar o fator 2. Se o colaborador que vai desempenhar a atividade está no nível de estresse normal, 1. Se você também não conhece essa informação desconhecida, você vai usar o fator 1. Complexidade. Complexidade alta, você usa o fator 5. Complexidade moderada, você usa o fator 2. Complexidade normal, você usa o fator 1. Informação desconhecida, você também usa o fator 1. Nível de experiência e treinamento daquela atividade. Se o seu colaborador tem baixa experiência, fator 3. Se a experiência dele é o suficiente, fator 1. Se ele tem alta experiência, fator 0,5. Se a informação é desconhecida, você vai usar também o fator 1. Procedimentos de manutenção. Não existe nenhum procedimento? Fator 50. Existe, mas não para toda atividade, você vai usar o fator 20. Existe, mas tem poucos detalhes, é um procedimento incompleto, fator 5. Existe um procedimento e é um procedimento completo, fator 1. Se a informação é desconhecida, você também vai usar o fator 1. Ergonomia. Se você não tem ergonomia, fator 50. Se é desconfortável, fator 10. Se é normal, fator 1. Se a ergonomia é boa, fator 0,5. Informação desconhecida, fator 1. Habilidade para execução. Nenhuma habilidade, fator 1. Pouca habilidade, fator 5.
Habilidade normal, fator 1. Se a informação é desconhecida, você vai usar o fator 1. Processo de trabalho ruim, fator 5. Normal, fator 1. Bom, fator 0,5. Informação desconhecida, você vai usar o fator 1. O cálculo de probabilidade do erro humano ele é dividido em duas etapas. O primeiro é onde nós vamos calcular o PSF Composite, que é a multiplicação de todos os fatores usados nessa tabela anterior que eu te mostrei. O que você vai fazer? Você vai pegar de cada serviço, fazer uma análise de acordo com aquela tabela e dar uma nota para cada item daquele que é o PSF daquele serviço. A partir do momento que você der uma nota, você vai calcular o PSF Composite. A fórmula para cálculo de PSF Composite vai ser essa daqui. PSF Composite é igual T vezes S vezes C vezes Z vezes P vezes EG vezes H vezes PT, onde T é igual tempo disponível para execução da atividade, S é o nível de estresse do colaborador, C, complexidade da atividade, E, experiência e nível de treinamento do executante, P, procedimento disponível para execução da atividade, EG, ergonomia para execução da atividade, H, habilidade do executante para desempenho da atividade e PT, processo de trabalho. Você vai multiplicar todos esses itens e achar o PSF Composite. A segunda etapa é você analisar o NHEP. O que é o NHEP? Nominal Human Error Probability, que basicamente é a probabilidade nominal do erro humano. Você vai considerar duas constantes para fazer esse cálculo, onde uma constante é a de execução de atividade de manutenção e a segunda constante você vai usar quando for um serviço de inspeção. Então, se você estiver analisando uma atividade de manutenção preventiva, uma atividade de manutenção corretiva, algo que de fato o manutentor vai lá colocar a mão na massa, você vai usar a constante 0,001, tá? Agora, se você estiver analisando uma atividade de inspeção, seja sensitiva ou preditiva, algum diagnóstico onde nós estamos falando de uma análise, de uma inspeção, você vai usar a constante 0,01. Então, recapitulando, você primeiro foi lá, analisou a tabela dos PSFs, definiu qual que é o fator de cada PSF da sua atividade, encontrou o PSF Composite, que é a multiplicação de todos aqueles fatores, você chegou a um determinado número. Depois, agora você analisou o valor de NHEP, onde se é uma atividade de manutenção, você encontrou o valor de 0,001. E se for uma atividade de inspeção, você vai usar o valor de 0,01. Agora nós podemos, de fato, ir para o cálculo de probabilidade de erro humano, que é conhecido como o cálculo de HEP, Human Error Probability. Então, basicamente, a fórmula para cálculo é NHEP vezes o seu PSF Composite dividido pelo seu NHEP vezes PSF Composite menos 1 mais 1, onde NHEP é a probabilidade nominal do erro humano e PSF Composite é a multiplicação de todos os seus fatores de PSF. Pronto, agora de posse do resultado da probabilidade de erro humano, você encontrou um determinado valor. Agora, como saber se esse valor ele é um valor bom ou ruim? Você vai ter que pegar esse valor e conflitar com esse gráfico que está na sua tela agora. Veja que esse gráfico ele é dividido em 4 quadrantes, onde nos quadrantes superiores você tem uma maior probabilidade de erro humano e nos quadrantes inferiores você tem uma menor probabilidade de erro humano. Então, se você tiver nos quadrantes inferiores, você pode ter uma alta performance, ou seja, uma menor probabilidade de erro humano, causado pelos efeitos de PSF, ou seja, as condições, aquelas 8 condições que eu mostrei para você, elas são favoráveis à execução do serviço e a probabilidade de erro é muito baixa. Se você encontrar um resultado que você está nos quadrantes superiores, ou seja, mais próximo da probabilidade de erro, você tem ali uma alta taxa de erro ocasionada pelo efeito dos PSFs. Então, quantitativamente falando, como fica isso? Se você encontrar um valor maior que 0,7182, você tem uma alta probabilidade de falhas, uma alta probabilidade de erro humano durante a atividade. Se você encontrar um valor de 0 a 0,7182 para uma atividade de diagnóstico, você tem uma média probabilidade de falha. E se você estiver falando de uma atividade de manutenção e encontrar um valor negativo de até menos 0,2817, você tem uma média probabilidade de erro humano. Então, se você encontrar um valor negativo de menos 0,2817 até
até menos 2,2817, você terá uma baixa probabilidade de erro humano. Analisando esses valores, quanto menor o seu valor de HEP, melhor para você. Significa que o seu funcionário, ao desempenhar a atividade, ele tem uma baixa probabilidade de erro humano. Lembrando, primeira questão, matematicamente falando, não adianta nada você fazer o cálculo e avaliar esse valor de probabilidade solto sem levar ele para o gráfico. O que vai te falar se você tem uma probabilidade alta ou baixa de erro, vai ser a sua análise dentro do gráfico que eu te mostrei nesse vídeo, tá? Segundo ponto, para você aumentar a probabilidade de acerto durante a atividade, você tem que trabalhar em cima daqueles 8 pontos de PSF que eu falei. Se resume aí basicamente em tempo, estresse, se existe procedimento ou não, nível de experiência do profissional ao desempenho da atividade, ergonomia e todos aqueles outros que eu falei. Outro ponto importante é que nesse método que eu mostrei, nesse método de análise de probabilidade de erro, serve para você analisar apenas para uma pessoa envolvida no trabalho. Se tiver mais de uma pessoa, você vai ter que usar um outro método que fica para uma próxima oportunidade eu mostrar para você. Mas basicamente, você vai monitorar apenas e calcular apenas para uma pessoa envolvida em cada atividade de manutenção. Então, como é uma análise complicada de ser feita, te toma tempo, você não vai fazer isso em qualquer serviço. Você tem que selecionar bem o tipo de serviço que você vai monitorar a probabilidade de erro para poder trabalhar esse dado, tá? Então, geralmente a gente costuma fazer em serviço que existe uma alta complexidade envolvida, onde o colaborador ele pode se machucar, ele pode se acidentar, ou serviços que são muito detalhados e que requerem um nível especial de atenção. Então, se você gostou desse vídeo e te ajudou de alguma forma, vou te convidar a se inscrever no nosso canal. Toda semana nós postamos aulas novas aqui. Deixa um like nesse vídeo também, dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo foi valioso para você. E se você se interessa em confiabilidade de uma forma geral, inclusive confiabilidade humana aplicada ao nosso ambiente de manutenção, o capítulo 8 do livro Bíblia do RCM é destinado 100% para a confiabilidade humana. O livro Bíblia do RCM é um guia extenso com mais de 400 páginas que vai te mostrar como que você implanta a política de manutenção centrada na confiabilidade dentro da sua empresa, partindo do absoluto zero. É um manual passo a passo que mostra como você implantar a manutenção centrada na confiabilidade na indústria 4.0. O link para aquisição desse livro está aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo.